Oi, meus amores, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje um pouquinho diferente, né? Eu vou contar pra vocês como eu conheci meu marido, que vocês me pediram muito pra me falar, contar essa história. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês agora. Tudo começou quando eu completei 18 anos, né? E minha prima, casada com meu cunhado, que é irmão do meu marido, né? Me convidou para vir para São Paulo para ficar na casa dela. No tempo, o marido dela ia viajar, né? E ela iria ficar à noite sozinha e ela não queria ficar só. Então, ela me convidou para vir ficar com ela. Eu trabalhava e dormia com ela, né? À noite. Então, eu, como uma menina de Deus, que orava muito e entregava todos os passos ao Senhor, orei muito a Deus e entreguei a Ele essa viagem, né? E as coisas foram dando certo, né? Pedi confirmação a Deus, Ele me confirmou. Então, eu vim. Eu tinha acabado de completar 18 anos, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a trabalhar, né? Com minha outra prima, que tem uma loja no Brás. E com pouco tempo, gente, eu conheci meu marido, mas eu vou contar como que foi. Minha prima, né, falou assim, começou a falar dele pra mim, que era irmão do marido dela e tal. Aí, eu não lembro bem de quem foi a ideia, se foi minha ou foi dela. Mas a gente, como nunca saiu da quinta série, né, resolvemos passar trote pra ele, pro meu marido, que no tempo, né, era só o cunhado dela. E ligamos pra ele, começamos a passar trote pra ele, eu mudava minha voz. Gente, meu Deus, quinta série, calma. Aí aí começamos a conversar, ele sem saber quem eu era, Nisso, um certo domingo, né, a minha cunhada veio, irmã deles dois, né, veio passar o domingo lá na casa de Valesca, que é minha prima, mas ele não veio. Ela disse que até convidou ele, mas ele não quis vir e tal. Enfim, não foi o dia certo da gente se conhecer, né? Mas passou-se mais um tempinho aí, uma semana. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei dia 11 de novembro de 2011. Dia 11 de novembro, isso mesmo. E a gente veio se conhecer dia 16 de dezembro de 2011. Um pouquinho mais de um mês que eu tinha chegado, né? Mas enfim, voltando, né? Nisso, eu parei de fazer trote pra ele, né? E nisso, num dos trotes que eu fiz pra ele, apareceu meu número, minha gente. Então, aí eu parei, né, de passar trote pra ele. Passou-se uma semana, eu acho. Uma semana eu sem ligar pra ele, sem falar com ele. Ele me mandou uma mensagem nesse tempo de MSN, né? Mensagem normal, sei lá. Perguntando o que tinha acontecido, que eu tinha desaparecido. E nessa mensagem ele fez um desabafo. Gente, eu não tinha intenção nenhuma de namorar com ele. Intenção nenhuma eu tinha. Foi só uns trote mesmo e era isso. Mas enfim, quando ele me mandou aquela mensagem, me tocou o coração. Ele fez um desabafo, falou que estava cansado, da vida que ele vivia, a vida sozinha, uma vida de farra, uma vida de bebida, né? E ele estava cansado daquela vida. E aquilo, eu fui lendo aquela mensagem e foi me tocando. E eu falei assim, ó, porque, minha gente, eu não queria alguém assim pra minha vida. Só que como ele mandou essa mensagem, me tocou o coração. Então, eu fui e confessei pra ele quem eu era. Eu falei, ó, eu sou prima da Valesca, que cheguei, né, agora há pouco tempo da Paraíba e tal. Aí ele ficou surpreso e falou pra mim que queria me conhecer. Aí eu falei pra ele, tá bom. Aí a gente marcou dele ir. Ai, gente, desculpa esse barulho aí, pera ainda. Dele ir lá me conhecer no feriado. Só que a gente vai sair com esse barulho de fundo, porque os vizinhos por aí devem estar furando alguma parede. Enfim, nesse feriado ele iria precisar trabalhar. Então eu orei a Deus e falei assim, Deus, eu falei na minha mente pra Deus, né? Falei, Senhor, se for da tua vontade que ele venha me ver, se for da tua vontade eu e ele,
Ele pra minha vida, no caso. Gente, me desculpa que eu falo muito errado, mas vocês vão entender, eu acho. Se for da tua vontade, ele na minha vida, ele vai me ligar e dizer que vai dar certo sim, que ele vai vir me ver. Então, até então ele iria trabalhar, né? Mas quando foi na madrugada, porque eu trabalhava na madrugada, eu me levantava 4 horas, eu acho, não lembro direito. Quando foi 4 horas, ele me ligou da manhã falando que iria sim vir me ver, que a patroa dele tinha liberado só ele. Todo mundo iria trabalhar, só ele tinha sido liberado. Então isso pra mim foi uma confirmação de Deus, sabe, pra minha vida. Então eu fiquei mais tranquila em conhecer ele. Fui trabalhar, quando voltei fiquei muito nervosa, gente. Aí de tardezinha, ele foi chegando, ele veio de ônibus, né? Ele foi de ônibus até onde a gente morava. Ele morava na Zona Sul e a gente morava na Zona Norte de São Paulo. Aí ele foi. Gente, eu fiquei tão nervosa, parecia que, meu Deus do céu, meu coração ia explodir de tão nervosa que eu fiquei. Quando ele entrou lá, eu tava muito nervosa, me tremendo todinha, né? Quando ele entrou na casa da minha prima, que eu olhei pra ele, gente, meu coração, assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus, me apaixonei. Eu me apaixonei de um jeito, eu olhei pra ele com um olhar de amor tão grande, assim, que até eu fiquei impressionada, sabe? Dizendo ele que é a mesma coisa, né? Então, minha gente, quando... Aí ele me chamou lá pra fora, pras escadas, né, pra gente conversar, que tem as escadas, né, pra casa da minha prima. A gente ficou sentado lá na calçada, na escada, desculpa, e eu com uma vergonha muito grande, tímida. Aí ele foi e me pediu em namoro. Ele não me pediu um beijo, ele não me abraçou, nada, ele me pediu em namoro. Perguntou se eu queria namorar com ele. Ele tinha acabado de me conhecer, gente. E eu, mais louca ainda, falei, aceito. E só aí ele me deu um beijo. Aí a gente chamou João e Valesca, porque como eu tava morando na casa da minha prima e do meu cunhado, que é irmão dele, ele falou assim, eu vou pedir pra eles, né, pra namorar com você. Aí ele chamou eles e pediu pra namorar comigo. E eles deixaram. Aí, enfim, ele foi embora nesse mesmo dia, né? E a gente só ia se ver de novo o outro final de semana. Aí ele veio, ele ficou lá o final de semana, lá na casa da minha prima. E o outro fim de semana, eu fui pra casa dele, que ele morava só. Aí, enfim, minha gente, a gente ficou nessa. Gente, olha só, não recomendo, tá? Não tô romantizando isso, mas foi o que aconteceu com a gente e deu certo, né? Antes da gente completar um mês de namoro, ele pediu pra eu ir morar com ele. Eu fiquei meio assim, falei que não queria, porque eu queria me casar logo pra poder, né, morar junto, eu queria me casar, que era o certo. Mas eu não resisti. Ele até chorou, viu, gente? Ele não gosta que eu conte isso, não. Mas ele até chorou, porque eu disse que não ia morar com ele de primeira. Mas enfim, né, não resisti e fui morar com ele. Gente, faltava 3 dias pra completar um mês. Meu Deus do céu. Mas enfim, né? E a gente tá até hoje, né? Tem muitas histórias aí pra contar. Aconteceram muitas coisas na nossa vida. Eu sei que muitas pessoas deram 3 meses pra gente separar. Deram 2 meses, que eu fiquei sabendo, né? Mas enfim, quando Deus quer, né? Quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus, porque era meu sonho casar. Era meu sonho ter minha família. Desde adolescente que eu falava pra Deus. Pra vocês terem noção, eu falava pra Deus os mínimos detalhes de como eu queria meu marido. E eu falei pra Deus que eu queria um marido que gostasse de dormir de conchinha. Gente, meu marido ama. Às vezes eu até tenho raiva. Vocês acreditam? Que às vezes eu quero dormir sem grude. E ele ama dormir de conchinha. Pra vocês terem noção que Deus é Deus de detalhes. E ele ouve nossas orações. E desde adolescente que eu sonhava. E eu sempre dizia assim: eu vou me casar com 18 anos e vou ter um filho com 20. E aconteceu. Não me casei, né, de primeira. Eu me juntei com 18 anos e tive a minha filha com 20 anos, né? E com 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente tava junto. Foi 1 ano e meio.
2 anos e meio, 2 anos e meio. A gente casou no civil, né? A gente não casou na igreja, só no civil. E é isso, meus amores, só para contar um pouquinho para vocês. E desde lá, então, foram tantas histórias que eu qualquer dia eu vou contando aqui aos pouquinhos para vocês nossa experiência, né? Mas hoje eu agradeço a Deus, o marido que eu tenho, né? Foi fruto de muitas orações, muitas orações. Eu orei muito para ter a família que eu tenho hoje. E Deus foi bom comigo e me ouviu, né? E me permitiu ter essa bênção. E é isso, meus amores, isso é um pouquinho da nossa história, de como a gente se conheceu. Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu não sei falar muito bem, minha gente. E eu me enrolo no meio das conversas e às vezes, olha, só Deus na causa. Mas eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que vocês gostem da história. E se vocês gostarem, eu vou contar mais histórias aqui da nossa vida. Tá bom, meus amores? E é isso, fiquem aí com o final desse vídeo, eu lavando o banheiro. E se você não é inscrito, se inscreve pra me ajudar, né? Compartilha, comenta, me ajuda aí, mulher. Me ajuda aí. E é isso, meus amores. Beijo, até a próxima. Meninas, sobre o azulim que vocês me indicaram, ó, ainda ficou, eu achei que melhorou bastante, porque tinha muito mais. Mas ainda ficou, tá vendo um pouco amarelado ali. Mas as partezinhas que já era branca ficou mais branquinha ainda. Eu gostei bastante. Mas outra seguidora me indicou água oxigenada. Então eu vou comprar, vou usar e vou ver o resultado. Eu mostro pra vocês o resultado. Mas eu já gostei bastante, ó. As partes branquinhas ficou mais branquinha ainda. Esses tapetes é lógico que não fica. É só pra filmar mesmo, pra ficar bonitinho. Mas eu tiro porque não tem como, minha gente, deixar o tapete. Porque além de ser muito pequenininho o banheiro, não tem box, né? Então molha tudo. Aí eu boto só pra fazer um charmezinho no vídeo, né? Mas é isso, meus amores. Ficou assim a limpeza do banheiro com o azulim.